Programa Uma Palavra de Fé e Esperança. Olá, querido, querida, estamos começando mais um programa, Uma Palavra de Fé e Esperança. E esse programa nós vamos estar conversando com Xênia, ela é advogada criminalista e vamos estar passando um bom tempo aqui, batendo um bom papo. Eu creio que você vai aproveitar muito essa conversa que teremos. Então, nosso desejo, nossa oração é que esse programa seja muito especial e importante para a sua vida. Bom, tudo bem, Xênia? Tudo jóia, pastor. Tranquila? Ótima. Posso perguntar qualquer coisa? Pode perguntar. Ah, tá certo. Fique à vontade. Querida, qual é a sua formação? Bom, eu, no segundo grau, eu me formei em contadora, fui técnica, em contabilidade, era apaixonada por números e acreditava realmente que eu ficaria nessa disciplina, Mas então, durante uma aula, ainda no curso de contabilidade, me encantei pelo direito, através de um professor de nome Davi, também, graças a Deus, um servo do Senhor. E ele, um dia conversando, falou assim, olha, seu perfil realmente não é de economista, não é de contadora, acho que você tem um perfil de advogada. E acabou me convencendo a mudar o rumo. Eu já estava prestes a fazer economia, eu ia fazer a faculdade de economia, já tinha feito vestibular, prestado vestibular na época, já tinha passado para o UERJ. E aí eu realmente mudei os planos da minha vida e acabei entrando no direito, de corpo, alma e coração. E aí você fez o direito, faculdade de direito aonde? Fiz na Veiga, aqui em Cabo Frio, eu era na verdade da primeira turma, mas na época a primeira turma começou muito no finalzinho do ano e a gente teve uma dificuldade de iniciar, acabei sendo a segunda turma, participando da segunda turma que se formou. E aí você se especializou na área criminal? Exatamente. O coração bateu mais forte pelo crime, no bom sentido. A área criminalista, a área do direito criminal realmente me chamou. Foi assim realmente uma coisa muito especial na minha vida. Aí, quais são os desafios de trabalhar nessa área criminal? Olha, inicialmente é o receio, é o medo da família. Na época eu lembro da minha mãe implorando, filha, pelo amor de Deus, tem tanta coisa para se fazer no direito, vai ser como seu tio, trabalhista, vai fazer alguma outra coisa, mas não adiantava. Eu tentei fugir, sabe, pastor? Tentei fugir, mas acabei iniciando a minha carreira no escritório do Dr. Mansur, onde eu fui estagiária, saí do banco, trabalhava em banco e acabei indo para trabalhar no escritório dele. E o ensinamento, o dia a dia, a lida, porque realmente ele tem um coração criminalista. Então eu aprendi muita coisa com ele e foi aí que a vocação bateu mais forte. Bom, deixa eu fazer uma pergunta meio complicada, eu acho, Como fica a situação do nosso lado, olhando do nosso lado, não a questão do advogado criminalista, como fica a situação de se defender alguém que é reconhecidamente culpado de um crime, nos nossos olhos, Vamos lá. Quebra um pouco o seu galho. Porque o que acontece é o seguinte, a gente vai partir da premissa que todo mundo, vamos lá, você está falando de uma pessoa declaradamente culpada. Mas todos nós temos direito a uma segunda chance, E infelizmente, vamos falar claramente, no processo a gente não vai trabalhar com isso, a gente vai trabalhar com provas. E o advogado, ele tem que se ater ao direito, ele tem que ser legalista, ele não tem como fugir dessa regra. Então, se no processo, por mais que o seu cliente, diga, se ali não tiver provas suficientes para uma condenação,
Isso é regra, não sou eu que estou falando, está na lei, né? A absolvição ela vai se impor, até porque no direito penal, o princípio que rege, o maior princípio é do indúbio pro réu. Se houver alguma dúvida, não vai imperar, no caso, né, a condenação. Então, olhando por esse prisma, né, como advogada nesse sentido, de que a lei mesmo, a lei dá várias aberturas, né, a gente tem várias, é um leque. A lei, na verdade, ainda mais a lei penal, é um leque para que a gente possa, né, um subterfúgio até, digamos, mas não nessa parte. Né? Sei. Bom, nós vamos continuar o nosso papo com Xênia, mas vamos para os nossos patrocinadores. Programa Uma Palavra de Fé e Esperança. Mundo das Festas. Aluguel de mesas, cadeiras, toalhas, capas e tampões. Seus convidados acomodados com conforto, requinte e qualidade. Entregamos e recolhemos todo o material no local de sua festa. Aniversários, casamentos, reuniões. Seja qual for o seu evento, o Mundo das Festas está pronto para te atender. Ligue 2643-1960 ou 9956-0635. Mundo das Festas, Rua Governador Valadares, 466, São Cristóvão, Cabo Frio. Peixaria do Povo, o lugar certo para você encontrar peixes frescos todo dia. Peixes nobres, frutos do mar e o melhor atendimento é aqui na Peixaria do Povo. Qualidade, variedade e a certeza de estar oferecendo sempre o melhor. Peixaria do Povo, Avenida 25 de Dezembro, 232, em São Cristóvão. Telefone 2647-1649. Instituto Presbiteriano de Cabo Frio. Aqui você encontra educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Nossa escola é conveniada ao Sistema Positivo de Ensino e, através dele, os alunos potencializam seus conhecimentos com o que há de melhor em material didático e professores qualificados. Além disso, oferecemos uma ampla grade de atividades extra-classe. Instituto Presbiteriano de Cabo Frio, uma escola baseada em princípios cristãos. MTC Distribuidora de Doces. Adams, Lacta, Arcor, Garoto, as melhores marcas do mercado e os melhores produtos você encontra na MTC Distribuidora de Doces. Trabalhamos no atacado, entrega rápida. Entre em contato com a gente 9915-5545 e comprove a qualidade da MTC Distribuidora de Doces. 9915-5545. Conheça a Igreja Presbiteriana de Cabo Frio. Faça-nos uma visita. Entre para esta família. Igreja Presbiteriana de Cabo Frio. Programa Uma Palavra de Fé e Esperança. Bom, estamos de volta com uma conversa com Xênia, advogada criminalista, e está interessante o negócio. Vamos complicar um pouco mais. Nesses dias nós vimos um julgamento lá em São Paulo, julgamento daquele goleiro do Flamengo, né? E daquele lá de São Paulo que matou a mulher, que esqueci o nome. E eles foram condenados, o de São Paulo foi condenado a 20 anos. E, na verdade, segundo os advogados, ele vai passar 7 anos, vai ter liberdade condicional. E o Bruno ficará mais 3 anos e vai ter liberdade condicional. Você acha que as leis do Brasil são muito brandas diante desses crimes horrendos que estão sendo cometidos?
Pastor, aí meu coração realmente vai pesar nessa hora. Você está me remontando até o tema da minha monografia. Quando eu me formei, apaixonada, né, já pelo direito criminal, eu estudei exatamente essa questão. E, infelizmente, o Brasil quer copiar muitas coisas dos Estados Unidos, né? Porque lá, realmente, o direito lá é recrudescedor, é um direito pesado, nós sabemos. Nós vivemos, né? A gente assiste todos os dias crianças que cometem crimes, né? E respondem a penas de adulto. Aqui o Brasil quer copiar, mas a gente não tem um preparo, a gente não tem uma estrutura para receber esse preso, para que realmente haja uma ressocialização. Então, realmente, a questão do direito penal aqui, a lei ser realmente pesada, é justamente no sentido da pena verdadeiramente no indivíduo. A pessoa que responde a uma pena, ela responde uma pena da pior forma possível aqui no Brasil. É desumano. Tá? Eu tenho clientes até que já tiveram lepra. Então, e outras doenças muito mais graves. Já perdi clientes assim, presos até em delegacias com doenças respiratórias. Então, assim, há que se pensar nessa forma. O direito penal veio para ressocializar. O incentivo da pena é esse. E não para punir o indivíduo para matar. Tanto é que no Brasil é proibida a pena de morte. A Constituição Federal veda completamente isso. A gente não pode pensar nesse prisma, né? E a questão da menoridade? Hoje, antes de vir, estava vendo o programa, o garoto de 17 anos que matou o outro lá, e ele completa 18 anos amanhã. E ele se entregou hoje. Pastor, um tema muito complicado também. Mas a gente tem que pensar, geralmente assim, todos os meus raciocínios partem assim, do que eu falei inicialmente com o senhor. Eu acho que o Brasil não está preparado, tá, para aumentar, né, vai aumentar drasticamente o número dos detentos. A gente não tem esse preparo. Né? Imagina uma rebelião, imagina. Gente, é realmente uma situação muito calamitosa. E eu realmente acho que a eficácia disso tudo é praticamente nula. Eu não vejo uma eficiência. Tudo bem, a gente, né, eu não vou falar assim, é porque ela defende, né? Mas não é isso, porque a gente tem que pensar realmente no sentido da pena. Punir a pessoa por punir, realmente não vai levar a nada. Mas e por outro lado, essa questão também da impunidade que gera, porque nos nossos olhos, né, o que a gente observa é que os menores, eles são capitaneados pelas pessoas para cometerem os crimes, ou para fazerem, ou para assumirem, porque sabe que não vai dar nada, não vai acontecer nada com eles. Então eles fazem sabendo que, isso já faz sabendo que não vai acontecer. E as pessoas por trás desse sistema se aproveitam disso. Como é que fica essa situação? Olha, pastor, realmente é um ponto relevante. Mas se a gente parar para pensar também, se fosse nesse prisma, nos Estados Unidos, então, ninguém poderia ter cometido crimes mais. As leis são pesadas, leis até, inclusive em alguns estados, a pena de morte. Então, se a gente parar para pensar, era para não ter crime em lugar nenhum, né? Nesses lugares. Por exemplo, nos Estados Unidos não era para ter ninguém cometendo crime. E cometem. Então, não é isso. A gente tem que fazer um estudo mais aprofundado da questão da pena, a situação real do indivíduo. A gente tem que tratar o Brasil... assim, a gente não pode ignorar as realidades do nosso país. Certo. As realidades físicas, né, financeiras. A gente sabe como é, porque a gente aqui convive com, né, todo tipo de pessoas, classes sociais. Mas nem todo mundo pensa dessa forma porque não visita o lado mais complicado. Então, realmente é difícil. O jovem que nasce numa comunidade, né? Então, assim, cada um tem uma realidade. Lógico que nem todo mundo comete crime por isso. Comete porque quer cometer. Mas isso tudo é muito assim, tem que ser uma coisa mais aprofundada até para a gente aclarar mais, porque não é superficial. Porque a ideia que a população acaba tendo, é que, na verdade, o crime compensa, né? Porque a pessoa comete determinados crimes e no final,
ela sai lucrando, porque se a pessoa roubou, eu acho que o grande problema do Brasil também é que essa questão de que só o pobre, negro, nordestino, que são punidos, né? Porque os grandes aí a gente não pode é uma mácula do nosso país, pastor. Entendeu? Mas o que gera é essa sensação de impunidade que o crime compensa, né? Mas na verdade, pastor, realmente não compensa, né? A gente sabe que não compensa. A visão é o seguinte, quem já teve parente preso, conhecido preso, que já teve oportunidade de conhecer um presídio, gente, é uma coisa apavorante. E o problema, a pessoa sai daquele inferno e comete o crime. Porque realmente, né, gosta. Mas não é isso. Entendeu? Não é só isso. O Brasil realmente não prepara o preso. Os Estados Unidos, o rapaz fica preso, ele trabalha, ele estuda, ele é obrigado. Aqui no Brasil a gente não tem isso nem com as pessoas que estão soltas. Os nossos jovens hoje não têm uma educação digna. A gente vai exigir isso do preso? Né? Então, fala assim, a gente no campo da falácia, a gente pode pensar muita coisa, mas a gente tem que parar e estudar. Eu sou muito de aprofundar a questão. Eu acho que a gente tem que pensar muito mais profundo. Tá bom, minha filha. Infelizmente o tempo acabou. A gente tem que parar por aqui. Mas a gente volta outra vez para continuar. Foi um prazer, pastor. Continuar esse papo que vai longe, hein? Foi um prazer. Tá, muito obrigado, querida. Deus abençoe você na sua profissão e que Amém. Te dê cada vez mais sabedoria, porque é uma área muito delicada. É verdade. Muito obrigada, pastor. Eu quero agradecer, né, a todos que estão nos assistindo e pedir a Deus que abençoe, né, abundantemente cada um de vocês. Prestigie os nossos patrocinadores. Programa Uma Palavra de Fé e Esperança. Mundo das Festas. Aluguel de mesas, cadeiras, toalhas, capas e tampões. Seus convidados acomodados com conforto, requinte e qualidade. Entregamos e recolhemos todo o material no local de sua festa. Aniversários, casamentos, reuniões. Seja qual for o seu evento, o Mundo das Festas está pronto para te atender. Ligue 2643-1960 ou 9956-0635. Mundo das Festas, Rua Governador Valadares, 466, São Cristóvão, Cabo Frio. Peixaria do Povo, o lugar certo para você encontrar peixes frescos todo dia. Peixes nobres, frutos do mar e o melhor atendimento é aqui na Peixaria do Povo. Qualidade, variedade e a certeza de estar oferecendo sempre o melhor. Peixaria do Povo, Avenida 25 de Dezembro, 232, em São Cristóvão. Telefone 2647-1649. Instituto Presbiteriano de Cabo Frio. Aqui você encontra educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Nossa escola é conveniada ao Sistema Positivo de Ensino e, através dele, os alunos potencializam seus conhecimentos com o que há de melhor em material didático e professores qualificados. Além disso, oferecemos uma ampla grade de atividades extra-classe. Instituto Presbiteriano de Cabo Frio, uma escola baseada em princípios cristãos. MTC Distribuidora de Doces. Adams, Lacta, Arcor, Garoto, as melhores marcas do mercado e os melhores produtos você encontra na MTC Distribuidora de Doces. Trabalhamos no atacado, entrega rápida. Entre em contato com a gente 9915-5545 e comprove a qualidade da MTC Distribuidora de Doces. 9915-5545. Conheça a Igreja Presbiteriana de Cabo Frio. Faça-nos uma visita. Entre para esta família. Igreja Presbiteriana de Cabo Frio.
Programa Uma Palavra de Fé e Esperança. Bom, querido, nós queremos agora compartilhar um texto da Palavra de Deus com você. E esse texto se encontra em 2 Pedro, capítulo 3, os versos de 8 a 10, que diz o seguinte: não retarda, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Queridos, esse texto ele fala sobre a vinda do Senhor. O apóstolo Pedro vai falar que essa vinda do Senhor, ela virá como ladrão. O apóstolo Pedro vai dizer algumas coisas importantes aqui, porque já naquela época havia um questionamento. Por que Jesus está demorando? Por que Jesus está demorando a vir? Quando será essa vinda? Será próxima? Está demorando? Esses questionamentos que nós temos hoje dessa volta de Jesus, dessa demora, era o mesmo questionamento que havia naquela época de Pedro, 40, 50 anos depois da morte de Jesus. Essas perguntas são atuais. As respostas também são atuais. A questão é, Jesus está demorando ou não? O que Pedro vai responder isso em três formas. A primeira forma que Pedro vai dizer é que o tempo ele pertence a Deus. Porque Deus ele vê o tempo de forma diferente de nós. Por isso o apóstolo Pedro vai dizer, olha, para o Senhor um dia é como 1000 anos e um ano é como 1000 dias. Então, essa contagem de tempo que nós temos não é a mesma contagem do tempo que Deus tem. Então, para nós, passou-se 2000 anos. Para Deus, pode ter passado apenas 2 dias. Segunda coisa que o apóstolo Pedro ele vai colocar é que Deus ele não retarda a sua promessa. Isto é, o termo usado é que Deus ele não é negligente, é que Ele não é impotente ou descuidado. Então, se Deus não é negligente ou descuidado com a sua promessa, por que então Jesus ainda não veio? Apóstolo Pedro vai dizer que Deus ainda não veio, ele vai dizer que é por causa da longanimidade de Deus. Ele vai dizer, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo. Isso é Deus ainda não estabeleceu que Jesus venha por causa da longanimidade dEle. E essa longanimidade ela é exercida a nosso favor, para nós que somos servos de Deus. Por quê? Porque apóstolo Pedro vai dizer desse objetivo, dessa longanimidade, ele vai dizer que para que nenhum pereça. Deus retarda a vinda de Jesus porque o desejo do coração dele é que as pessoas sejam salvas. Provavelmente se você tem Jesus como Senhor e Salvador, você provavelmente tem algum parente seu que não tenha Jesus. E se ele vier, como é que vai ser? Você sobe e o seu parente, seu irmão, seu filho, seu pai, sua mãe, o seu cônjuge não vai. Então Deus é longânimo porque Ele não quer que as pessoas se percam.
Deus é longânimo porque ele usa essa longanimidade para que haja arrependimento, para que as pessoas se arrependam, para que haja tempo de arrependimento, de reconhecimento do seu estado, para que se volte para Jesus, para que conheça Jesus como seu Salvador. Então essa demora de Deus revela o amor dele, revela a sua graça, revela a sua misericórdia para conosco. Entretanto, Pedro vai dizer que a vinda de Jesus ela virá como um ladrão, ela vai ser repentina. Quando ninguém esperar, Paulo diz que quando falarem de paz e destruição, de paz, que está tudo maravilha, tudo tranquilo, de repente vai acontecer. Os evangelhos dizem que ele virá como ladrão. Um será levado, outro será deixado. Jesus está demorando ou não? Deus retarda a vinda de Jesus para que você tenha tempo de se arrepender, para que você tenha tempo de se voltar para Ele. E a pergunta que eu quero deixar para você hoje, agora, neste momento, se Jesus viesse agora, para onde você iria? Se Jesus vier agora, você estará com Ele? Pense nisso, medite nisso com sinceridade, porque o nosso desejo, a nossa oração, e é por causa disso que nós temos o programa, para que você seja alcançado por essa longanimidade, misericórdia e amor de Deus, para que você conheça Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela sua longanimidade, pela sua paciência. Obrigado porque o desejo do seu coração é que nenhum pereça, é que haja arrependimento, para que as pessoas possam conhecer Jesus, se encontrar com Ele e viver para Ele e viver com Ele. Permita, Pai, que essa longanimidade seja compreendida, seja entendida por este que nos assiste agora. E que essa sua paciência divina possa enternecer o seu coração, para que ele reconheça esse seu amor e se volte para ti. Visite a vida desta que nos assiste, de sua família, que a tua bênção, que a tua boa mão toque sua vida, cuide dele, cuide dela de uma maneira extraordinária. É o que pedimos e oramos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, querido, querida, nós estamos chegando ao final do nosso programa e nós queremos aproveitar para fazer um convite muito especial para você. No dia 3 de maio, no Teatro Municipal de Cabo Frio, às 20 horas, nós vamos estar realizando uma programação muito especial para as mães. Vamos ter o arpista Narciso Lucena, o grupo Violife, o coral Ecos de Louvor, a poetisa Cione Rocha. Vai ser um programa voltado para as mães. E queremos convidar você especialmente, você que é mãe. Agende isso, dia 3 de maio, às 20 horas, no Teatro Municipal. Vai ser algo muito especial. Compareça, é de graça, você vai gostar muito. Fique conosco, participe das nossas atividades na igreja, aos domingos às 9 horas da manhã, às 19 horas, aqui na Igreja Presbiteriana de Cabo Frio, e no Peró, na nossa igreja ali, aos domingos às 9h30 e às 19h30. Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente.
Programa Uma Palavra de Fé e Esperança.